Aceitação. Capítulo 3. Quero contar uma história que pode ofender algumas de vocês. Espero que não seja ofensiva demais, mas de fato já fui acusada algumas vezes de ser insensível a respeito do fato de ter tido 2 maridos que morreram. Então não quero parecer insensível, mas estou certa de que vocês todas percebem que o assunto dessas nossas conversas é muito pesado. E eis aqui uma história que se encaixa muito bem nesse tópico específico. Alguns anos atrás, houve um incidente. Lair e eu estávamos em Birmingham, Alabama. Era um café da manhã e Lair estava procurando o lugar que lhe fora reservado. E lá estava uma senhorinha marcando os lugares de cada convidado nas diversas mesas. Ele e ela conversavam para lá e para cá. Não havia mais ninguém no salão naquele momento. E de repente ela se virou para ele e perguntou: "Por sinal, qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Bem, eu também sou um Elliot." Ela olhou para ele e disse: "Você é o marido da palestrante?" E ele respondeu: "Sim." E ela disse: "Ora, que estranho. Achei que eles tinham me dito que você tinha outro sobrenome." E ele disse: "Bem, na verdade eu tenho. Meu sobrenome é Green." E continuou: "Sabe, eu sou o 3º marido." Então, o semblante dela mudou e ela disse: "Puxa vida, mas nós só temos um lugar reservado." Ela estava falando muito sério. E Lair disse: "Acredito que a senhora não precise se preocupar com isso. Os outros 2 estão mortos. Não acho que eles vão aparecer." Bom, mas o que isso tem a ver com o assunto da aceitação? É algo bem simples. Eu jamais poderia falar desse modo sobre Jim e Ed, não fosse pelo fato de que, pela graça de Deus, fui capacitada a aceitar a morte deles. Mas, de uma vez em minha vida, algumas pessoas se aproximaram de mim dizendo: "Como você é capaz de falar sobre seus falecidos maridos dessa maneira insensível e irreverente?" E algumas viúvas até mesmo me disseram: "Como você consegue evitar comparar seus maridos?" E eu respondo: "Não consigo. Eu já fiz toda sorte de comparações entre meus maridos, e isso pode ter certeza de que eu jamais teria aceitado a proposta de casamento de Lair se ele não houvesse se saído muito bem nessa comparação com os 2 primeiros. Embora eles sejam homens muito diferentes, ao menos todos tinham algo em comum, ou seja, eles gostavam de mim. Mas o fato é que eles são homens de dons muito diferentes. E uma das coisas que Deus trouxe à minha mente, quando eu considerava a proposta de Lair antes de lhe responder, foi o versículo de 1 Coríntios 12. Os homens possuem dons diferentes, mas é o mesmo Senhor quem executa seus propósitos por meio de todos eles. Creio que a aceitação é a chave para a paz nesse assunto do sofrimento. Como eu disse, o ponto crucial de toda a questão é a cruz de Jesus Cristo. E essa palavra crucial vem de cruz. A cruz é a melhor coisa que já aconteceu na história humana. E é também a pior. Aqui, no seu amor, a Escritura nos diz: não que tenhamos amado a Deus aqui no seu amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e a si mesmo se entregou. Não. Aqui no seu amor, Cristo entregou a sua vida por nós. Quando falamos do amor, da forma como a Bíblia fala do amor, não estamos tratando de um sentimento tolo, não estamos falando de uma emoção, de uma disposição de humor ou de uma paixão. O amor de Deus é um sentimento
e um amor voluntário, inexorável, que não ordena nada menos que o melhor para nós. O amor de Deus deseja a nossa alegria. Eu penso no amor de Deus como sinônimo da vontade dele. Pessoas mais jovens às vezes me dizem: todo esse assunto da vontade de Deus é tão assustador. Eu não sei como você pode apenas entregar sua vida por completo a Deus sem saber o que Ele vai fazer. Bem, mas é isso que consiste a fé, não? Se, de fato, você crer que alguém a ama, então você confia nele. A vontade de Deus é amor, e o amor sofre. É assim que sabemos em que consiste o amor de Deus por nós, pois ele estava disposto a se tornar homem e levar sobre si nossos pecados, nossas dores, nossos sofrimentos. O amor está sempre indissociavelmente ligado ao sofrimento. Qualquer pai sabe disso. Qualquer mãe sabe disso. Talvez antes você soubesse apenas em teoria, mas quando aquele bebê nasce, se a mãe ainda não havia sofrido antes, durante aqueles 9 meses, certamente chegou o tempo em que ela tem de sofrer. E quando aquele bebê nasce e o parto termina, então todas nós que somos mães, sabemos que aquilo é só o começo, não é? E nenhum pai ou mãe consegue imaginar quais mudanças haverá em sua vida, a despeito de quanto tenham lido ou de quanto tenham observado a respeito. Mas a presença daquele novo e pequeno ser humano em sua vida muda tudo. E envolve sacrifício, um dia após o outro, uma noite após a outra. Mas nem por isso você se prostra e sente pena de si mesmo. Não é algo que faz você reclamar e lamentar, exceto talvez de vez em quando. Mas é algo bastante real, não é? É a minha vida pela sua. E isso, senhoras e senhores, é o princípio da cruz. Era isso que Jesus estava demonstrando. A minha vida pela sua. O sofrimento é um mistério. Não é explicado, mas é afirmado. E precisamos nos lembrar de que todo o cristianismo repousa em mistérios. Aquelas de vocês que pertencem a igrejas que usam credos sabem que, ao fazê-lo, vocês estão articulando um conjunto de afirmações sobre a fé, e cada uma delas lida com um mistério. Acaso existe alguém que se chame pelo nome de cristão e que possa explicar a Trindade? Há alguém que possa, por exemplo, descrever a ginecologia do nascimento virginal? Há alguma especialista em aerodinâmica que nos possa dizer algo sobre a ascensão de Cristo? Estes são todos mistérios. Criação, redenção, encarnação, crucificação, ressurreição. Essas grandiosas palavras-chave da fé cristã são mistérios. Nós ficamos de pé, como um só corpo na igreja. A igreja que eu frequento, por exemplo, e juntos recitamos um credo em voz alta. Não estamos explicando nada, estamos apenas afirmando. E é isso que consiste o cristianismo. Deus é Deus. Deus é um só Deus em 3 pessoas. Ele nos ama. Não estamos à deriva, numa espécie de caos. Para mim, não há nada que me dê mais força, mais estabilidade e mais paz de tudo que conheço no universo. Sempre que as coisas aparentemente desmoronam em minha vida, volto para essas coisas que não mudam. Nada no universo jamais pode mudar esses fatos. Ele me ama. Eu não estou à mercê do acaso. Certa vez, eu e Lur fomos ao aeroporto para pegar um voo para um outro lugar e, penso, nosso voo deveria partir pela manhã.
às 11h30. Chegamos por volta das 10h30 e o aeroporto estava fechado. Havia filas enormes, desde o balcão de reserva até a calçada. Você não conseguia sequer passar pelas portas giratórias e entrar no aeroporto de Boston. Disseram-nos que todos os voos haviam sido cancelados e que as companhias não estavam assumindo a responsabilidade da remarcação das passagens. Eu tinha de entrar na fila e começar tudo de novo. Para completar, os bilhetes já adquiridos não tinham relevância alguma no tocante à nova reserva. Era uma verdadeira cena de terror e caos. As pessoas estavam aos prantos, irritadas e desanimadas. Era uma bagunça. Senti pena daquelas famílias que tinham filhos pequenos e que seguiam para Orlando para passar o feriado de inverno na Disney World, assim como os estudantes universitários carregando seus esquis. Houve até mesmo agressões. Havia pessoas tão irritadas com os coitados dos agentes nos balcões de reserva que chegaram às vias de fato. Ouvimos que, num avião, as pessoas já haviam embarcado quando, na pista de decolagem, foram avisadas de que o aeroporto estava fechado. Elas se recusaram a sair do avião. Ora, sabe, você apenas imagina que tipo de visão tem as pessoas que escolhem agir assim. Para mim, embora houvesse pessoas me esperando no meu lugar de destino, foi algo tranquilizador perceber que Lord e eu não estávamos à mercê das condições climáticas, muito menos do aeroporto. Não estamos à deriva, no caos. Estamos seguras nos braços eternos. Portanto, e isso faz toda a diferença, podemos ter paz e podemos aceitar. Podemos dizer, sim, Senhor, eu o recebo. A faculdade pela qual Deus é compreendido é a faculdade da fé. E a minha fé me capacita a dizer, sim, Senhor, eu não gosto do que tu está fazendo. Não entendo. Tu has de cuidar daquelas pobres pessoas na outra ponta, a quem eu pensei que falaria nesse dia específico. Mas Deus, tu está no comando. Eu conheço aquele que está no comando do universo, onde ele tem o mundo inteiro em suas mãos, e é nelas que estou. Então, para mim, esta é a chave para a aceitação, o fato de que nunca é em vão. A fé, podemos dizer, é o sustentáculo de nosso equilíbrio moral e espiritual. Pense numa gangorra. O sustentáculo é o ponto no qual a gangorra se apoia. E meu equilíbrio moral e espiritual depende daquela firmeza de fé. E a minha fé, é claro, se apoia na rocha que é Jesus Cristo. Mas a fé, como o amor, não é um sentimento. Precisamos deixar isso absolutamente claro. A fé não é um sentimento. A fé é uma ação obediente da vontade. Jesus disse repetidas vezes, não vos amedronteis, não temais, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aceite, tome a cruz e siga-me. Ele disse, se você quer ser minha discípula, há 3 condições. Primeiro, você deve renunciar ao seu direito sobre si mesmo. Segundo, você deve tomar a sua cruz. Terceiro, você deve seguir. Entendo que renunciar ao direito sobre si mesma é dizer não para si. E tomar a cruz é dizer sim a Deus. Senhor, seja lá o que tens para mim, eu recebo. Sim, sim, sim. Há uma antiga inscrição, ouvi dizer, gravada numa casa paroquial na Inglaterra, em algum lugar do litoral, uma inscrição Sachan que diz, faça a próxima coisa. Não conheço uma receita mais simples para a paz,
para o alívio da pressão e da ansiedade do que essa palavra de sabedoria tão prática e tão pé no chão. Faça a próxima coisa. Isso me ajudou a ultrapassar mais agonias do que qualquer outra coisa que eu poderia recomendar. Quando descobri que meu marido estava morto, eu tinha ido à base aérea missionária num lugar chamado Shelmera, no limite da floresta, para estar com as outras 4 esposas enquanto esperávamos alguma notícia sobre nossos maridos. E quando, finalmente, chegou a notícia de que todos os 5 homens haviam sido mortos com lanças, então, é claro, nós tínhamos decisões a tomar. Voltaríamos aos nossos postos na floresta ou faríamos alguma outra coisa? Decidi voltar ao meu posto na floresta. Jamais considerei qualquer outra opção, pois, para início de conversa, eu já era uma missionária, mesmo antes de me casar com Jim Elliot, antes mesmo de ficar noiva de Jim Elliot. Então, nada havia mudado no que diz respeito ao meu chamado missionário. Mas eu tinha de voltar para um posto no qual não havia nenhum outro missionário e tentar fazer, sozinha, o trabalho que 2 de nós vínhamos fazendo juntos. Então, não era como se eu não tivesse nada para me manter ocupada. Eu tinha uma escola de cerca de 40 meninos para supervisionar. Eu não era a professora, mas em certo sentido estava no comando da escola. Eu tinha uma igreja recém-plantada, com cerca de 15 crentes batizados, sem uma escritura em suas mãos, e eu deveria ser a pessoa a realizar a tradução. Eu tinha uma turma de alfabetização com cerca de 12 meninas, a quem eu estava ensinando a ler em sua própria língua, para que, afinal, elas pudessem aprender a ler a tradução da Bíblia, na qual eu estava trabalhando simultaneamente. Eu tinha um bebê de 10 meses para cuidar. Eu tinha os milhares de detalhes de como manter um posto na floresta, como aprender a operar um gerador a diesel, aplicar medicações corretamente e realizar partos nas horas vagas. Eu realmente não tinha tempo para me sentar, refestelar-me com pena de mim mesma e afundar num lamaçal de autopiedade. Eu fiz a próxima coisa. E sempre havia uma próxima coisa depois dela. E eu descobri muitas vezes na vida, como por exemplo, de novo, depois da morte do meu segundo marido, o simples fato de que, embora vivesse numa casa bastante civilizada, eu tinha pratos para lavar, tinha o chão para limpar, tinha as roupas para lavar. Essa foi a minha salvação. Alguns anos atrás, eu tive o privilégio e o prazer de cuidar de 4 dos meus netos, enquanto os pais deles estavam longe numa viagem e haviam levado consigo o 5º filho, então recém-nascido. Essa foi a última vez que eu tive a oportunidade de fazer isso. Meus netos moram no sul da Califórnia e eu moro no Nordeste. Então, eu estou entre as avós solitárias e não entre as avós esgotadas. Ao fim do primeiro dia, minha filha teve a consideração de me ligar à noite. Ela disse: "Bem, mamãe, como você está?" Ao que respondi: "Bem, elas são crianças maravilhosas, são muito obedientes e tudo mais, mas eu não sei se vou aguentar os próximos 4 dias." Eu estava cansada, para dizer o mínimo. Eu tinha de fazer a pergunta que minha filha, de fato, não gostaria que eu fizesse: "Como você consegue?" Pois a cada minuto do dia eu pensava: estou o dia inteiro correndo cada segundo para fazer o que precisa ser feito, mas a minha filha tem um bebê de colo que lhe exige mais 6 horas do dia. E eu não parava de pensar: como ela consegue? Como ela consegue? Então, eu tive de lhe perguntar:
Eu sabia que ela não gostaria que eu o fizesse, mas eu disse: Val, como você consegue? Ela riu ao telefone e disse: Mamãe, eu apenas faço o que a senhora me ensinou anos atrás. Eu faço a próxima coisa. Ela me disse para não pensar em todas as coisas a serem feitas e que apenas fizesse a próxima coisa. Então, segui seu conselho e nós passamos os 4 dias seguintes, não apenas pela média, mas com louvor. Mas foi a aceitação que me capacitou a fazê-lo, pois eu, de fato, acreditei que aquilo não era uma casualidade. Cerca de 6 semanas após a morte de Jim, recebi uma carta da minha sogra. Eu vim escrevendo cartas aos meus pais e sogros, tentando lhes reafirmar a verdade de que Deus estava conosco. Tudo estava bem. Eles não precisavam se preocupar comigo. Todos eles, meus sogros e meus próprios pais, estavam morrendo de preocupação. Como você pode imaginar. E nós, pais, tenho certeza, às vezes sofremos 100 vezes mais que nossos filhos sofrem. Embora pensemos que a situação seja pior do que de fato é, nunca conseguimos enxergar o modo como a graça de Deus opera na pessoa que ela necessita. Então, minha sogra me escreveu essa carta, dizendo estar muito temerosa de que eu estivesse reprimindo os meus sentimentos, pois não era normal a maneira como eu estava reagindo, simplesmente seguindo em frente. Eu estava apenas tentando me manter ocupada e, talvez, estivesse me enterrando em meu trabalho. E também me disse que, no fim das contas, eu iria simplesmente desmoronar, de modo que, subitamente, minha paz desapareceria. Então, comecei a me perguntar se ela não estava certa. Será que não existe essa coisa como a paz que excede todo o entendimento? Será que Deus pode, de fato, cumprir sua palavra? Eu continuava voltando-me para as promessas que Deus me dera. Eu as tinha bem à mão, em meu diário. Dia após dia, Deus me dava promessas que apenas me capacitavam a seguir adiante. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jim havia morrido ontem, mas o mesmo Senhor estava comigo hoje. E eu não precisava me preocupar com os 50 anos por vir, o que é a tentação para qualquer um que tenha perdido uma pessoa amada. Você pensa, bem, acho que eu conseguiria aguentar até o jantar hoje à noite, mas realmente não tenho certeza sobre o amanhã ou a próxima semana, muito menos os próximos 50 anos. E naquela mesma correspondência em que veio a carta desconcertante da minha sogra, recebi um poema de Amy Carmichael, que veio numa carta circular da missão dela. O poema dizia: se tempestuoso vento nos irrompe, nossa vontade afirmar e reforçar, ouve-nos só por causa do teu nome, sustém-nos e nos faz aquietar. Como inabaláveis os montes se mantêm pelos incontáveis anos de pressão, em sua destra, esperemos nós também na quietude e firmeza de tua mão. Bem, isso soa bastante forte e corajoso, não? Mas ouça a última estrofe. Mas tal força não é nossa, Senhor, e tal constância de nós não vem. Tua eterna palavra é nosso penhor. Na tua presença, nossa segurança se mantém. Esta verdade vital sustentou minha mente e meu coração. Deus realmente queria dizer o que estava dizendo, que Ele estava bem ali. E um dos versículos que Deus me dera antes de eu ir para o Equador estava em Isaías 57. Porque o Senhor Deus me ajudou
pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Eu me sentia tentada, como todas nós estamos, a dizer: bem, Senhor, tu prometeste me ajudar, mas tu tens um jeito engraçado de fazê-lo. Essa não é a minha ideia de como Deus deveria ajudar uma de suas servas que está tentando ser obediente e fiel. E o que Deus diz diante de um argumento como esse? O mesmo de sempre. Confia em mim. Confia em mim. Algum dia, até você verá que há sentido nisso. O sofrimento nunca é em vão. Meu marido Jim era um carpinteiro razoavelmente bom. Ele havia construído uma casa muito boa na floresta, uma casa bem apresentável, com um piso de cimento, paredes de madeira e um telhado de alumínio. Ele havia construído até mesmo um belo sistema hídrico que coletava a água do telhado de alumínio e a bombeava para a casa, de modo que nós tínhamos de fato um banheiro com descarga, chuveiro e pia. E ele começou a encher a casa com toda sorte de móveis úteis e nada incrivelmente belos. Mas quando Jim estava fabricando um móvel, algo que ele não suportava era que eu ficasse observando atrás dele. Eu começava a perguntar: o que é isso? Você sabe? E o que você está fazendo com essa ferramenta? E por que você está fazendo desse jeito? E como você vai conseguir encaixar essa coisa naquela? E ele me dizia: vai embora. Quando estiver pronto, eu saberei. Isso nos fornece uma analogia bem simples. Deus está dizendo: confie em mim. Aceite agora, veja depois. De quantas escolhas você precisa até ser levado a voltar àquelas duas alternativas? Ou você crê que Deus sabe o que está fazendo, ou crê que Ele não sabe. Ou você crê que Ele é digno de confiança, ou você está dizendo que Ele não é. Então, de que lado você está? Você está à mercê do caos, não do cosmo? Caos é a palavra grega para desordem. Cosmo é a palavra para ordem. Ou nós estamos vivendo num universo ordenado, ou estamos tentando criar nossa própria realidade. A aceitação é um fato voluntário e deliberado. Deus estava me dando algo para fazer. A próxima coisa a fazer era: sim, Senhor, aceite. E essa é a chave para a paz. Mas como faz sentido dizer a um ser humano comum: aceite esse sofrimento? Isso não é contrário à natureza humana? Quero deixar algo muito claro aqui, pois percebo que cada palavra que digo pode ser distorcida, deturpada e mal entendida. Quero fazer o possível para esclarecer ao máximo o que quero dizer por aceitar. Não estou falando de coisas que possam ser mudadas e ou que devam ser mudadas. Há algumas coisas que podem ser mudadas, mas não devem ser. Por exemplo, um querido jovem rapaz que eu conhecia decidiu largar sua esposa e seus 2 filhos quando o segundo tinha apenas 1 semana de idade. E ele foi até o fim e fez isso, apesar de todos os conselhos em contrário. Alguns anos depois, indaguei a ele por quê, e ele respondeu que não estava dando certo. Eu ouço isso por todos os lados. Todas nós ouvimos, não é? Sabemos que isso está acontecendo em todos os lugares. Surge uma situação que nós achamos que deve ser mudada e nós concluímos que essa é a coisa certa a fazer. Você só precisa se livrar dela, pois é um caso de incompatibilidade de gênios. Então, quando digo que há coisas que podem ser mudadas, não
mas não devem ser, esse pode ser um exemplo. Há muitas coisas que não podem ser mudadas e coisas que precisam ser mudadas, como maus tratos contra pessoas. Então, não estou, e quero deixar isso muito claro entre nós, dizendo que para você aceitar tudo, simplesmente resignar-se e nem sequer pensar nas piores coisas que lhe acontecem. Não é esse meu objetivo aqui. Lembre-se que o apóstolo Paulo orou pela remoção daquele espinho na carne. E qual foi a resposta? Ele orou 3 vezes para que Deus removesse aquele espinho. E a resposta foi: a minha graça te basta. 2 Coríntios 12, 9. Minha graça é suficiente para você. E é muito interessante e muito importante, penso, Paulo dizer: um espinho me foi posto na carne para impedir que eu me exaltasse excessivamente. E depois ele diz que aquilo era um mensageiro de Satanás. Isso parece ser uma contradição, pois obviamente era Deus quem se preocupava com o fato de ele se exaltar excessivamente. Satanás teria prazer se nos exaltássemos excessivamente. Mas ele disse: a fim de me impedir de exaltar excessivamente por causa de uma experiência espiritual particular, a qual ele acabara de descrever naquele capítulo, 2 Coríntios 12. E, a fim de me livrar daquilo, me foi dado um espinho na carne. E era um mensageiro de Satanás, segundo ele. Então, quando você junta tudo isso e pensa, essa coisa vem de Deus ou vem de Satanás? É a voz de Deus ou a voz de Satanás? Pare de se preocupar com isso. Você não precisa solucionar isso, pois aqui está um caso em que o espinho era, num sentido, dado por Deus como um mensageiro de Satanás. E eu consigo pensar em ao menos mais um exemplo bíblico no qual há essa mesma contradição aparente. Quando José diz aos seus irmãos que eles o haviam enviado para o Egito, mas ele diz: Deus me enviou ao Egito. Nós sabemos que os irmãos de José estavam pecando contra ele, mas foi Deus quem o enviou para lá. Então, quando a resposta não dizia respeito ao espinho na carne, mas era a resposta à oração de Jesus no Getsêmani, sabemos que não há nada de errado em orar para que Deus resolva nossos problemas, cure nossas doenças, pague nossas dívidas e resolva nossas dificuldades conjugais. É correto e apropriado trazermos essas petições a Deus. Não estamos orando contra a vontade dele, mas quando a resposta é não, então nós sabemos que Deus tem preparado algo melhor. Algo muito melhor está preparado. Há outro nível, outro reino, um reino invisível que você e eu não podemos ver agora, mas em cuja direção nos movemos e a qual nós pertencemos. Em um verso que, para mim, resume bem essas coisas que tenho tentado dizer nesse tópico da aceitação, contém outra contradição aparente, a qual encontro no Salmo 116. O salmista diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Versículo 12. Eu estava lendo essa passagem certo dia, quando me senti inundada de gratidão por todas as bênçãos da minha vida. Ali estava eu, apenas sentada numa cadeira, olhando para o oceano. E eu olhava para aquela paisagem magnificente, numa sala confortável, e simplesmente dizia: Senhor, eu não sei como te agradecer. Como posso te agradecer? Então abri minha Bíblia nesse verso, no qual o salmista diz: que darei? E vi que o verso seguinte é: tomarei o cálice da salvação. Versículo 13.
O que eu te darei, Senhor? E a resposta é: eu tomarei o cálice da salvação. Ora, o que há no cálice da salvação de Deus? Obviamente, o salmista, no período do Antigo Testamento, não estava pensando na salvação nos termos mais estritos, como às vezes nós fazemos. Seja lá o que estiver no cálice que Deus está me oferecendo, dor, tristeza, sofrimento ou lamento, como também as superabundantes alegrias, estou disposta a tomar, pois eu confio nele. Porque sei que o que Deus quer para mim é sempre o melhor, e eu receberei tudo isso em seu nome. Preciso de momentos de dor, porque Deus tem algo mais grandioso em mente, nunca em vão. E por isso eu digo: Senhor, em nome de Jesus, por tua graça, eu os aceito.